Beleza, agora vamos falar sobre o método que a gente vai trabalhar aqui. O método indutivo. Esse método, gente, é uma benção. Esse método vai te ajudar, vai te desbloquear para conseguir compreender e estudar a Bíblia de uma forma clara, de uma forma que vai te, sabe, vai te despertar, vai te ajudar no seu estudo e vai fazer com que o seu estudo seja muito mais dinâmico, muito mais interessante. Então, eu vou ler aqui algo para você. O estudo indutivo da Bíblia é um dos métodos de estudo bíblico que nos ajuda a observar as Escrituras diretamente em seu contexto. Por quê? Existem quatro chaves de interpretação. A gente tem uma chave que é contexto histórico, contexto cultural, literário e teológico. As igrejas entram em divergência no teológico. Cada uma tem uma perspectiva, cada denominação tem uma ideia dessa. Mas esse curso aqui é exatamente para você que quer estudar a Bíblia do zero, não sabe nada ou já sabe médio, avançado, intermediário no conhecimento bíblico. É para todos os níveis, gente. Para todos os níveis, tá? Então, começando somente com a Bíblia, é isso que a gente vai fazer. A gente vai começar com o texto bíblico. Eu vou te ensinar aqui a ser um estudante da palavra de Deus de uma forma segura. Então, o estudante, você vai aprender como mergulhar numa passagem por si próprio, sem perigos de heresia, sem perigos de exageros, não. A própria palavra vai te guiar e vai abrir seu entendimento para o que ela quer falar para nós. E assim ver muito mais daquilo que viu na primeira olhada. Às vezes a gente lê o texto muito rápido, a gente já abre a Bíblia e lê assim: no princípio que eu Deus fez a terra e a terra, assim forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre. Não, não é isso que a gente vai fazer aqui. Às vezes você pode pensar assim: vou ler a Bíblia toda em um ano. Tem gente que faz muito essa meta. Ler a Bíblia toda em um ano, mas quando você pergunta alguma coisa para a pessoa, ela não sabe te falar da Bíblia. Por quê? Foi uma leitura sem fruto. A Bíblia é mais profunda do que extensa. Pega essa chave aí. Então, vai mergulhar por si próprio. Depois se relaciona, interpreta os dados e faz uma aplicação apropriada para si. É isso que a gente vai fazer aqui. Uma vez aperfeiçoada, essa leitura indutiva da Bíblia vai ser a base para a gente analisar todo tipo de leitura e estudo bíblico. Então, isso vai te despertar, vai te ajudar a destravar sobre o seu entendimento bíblico. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, vamos falar aqui sobre as características do nosso estudo indutivo. Primeiro, lê a Bíblia, né, gente? Não um livro sobre a Bíblia. Por quê? Porque nós temos vários livros sobre a Bíblia, não é? A gente tem vários livros que falam sobre diversos temas de diversos autores diferentes e todos esses livros são livros bons, mas o nosso entendimento não tem que partir de um comentário bíblico sobre. Não. Nosso entendimento sobre a palavra tem que ser uma pesquisa na palavra. Entende? Isso tem que ser uma pesquisa na palavra, não uma pesquisa de alguém sobre a palavra. Porque às vezes a gente é tentado a comprar uma Bíblia de estudo e não estudar a Bíblia. Não é verdade? Então, deliberadamente, a gente vai esquadrinhar o texto bíblico sem ajudas externas. O que eu quero dizer com ajudas externas? Comentários, opiniões de um expert, de um pastor, ou uma pregação, algo que é muito assim. Por quê? Porque geralmente essas explicações, esses comentários, vêm com uma linha interpretativa sobre aquilo. E a forma que a gente vai estudar aqui, ela é sem perigos. Vai trazer para você um entendimento bíblico puro, entende? Sem teologias pós-modernas. Vai trazer um conhecimento bíblico puro. Depois você pode estudar essas teologias e compreender o que vai ser melhor para encaixar com a palavra. E esse estudo vai ser a base para você saber discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, ler a Bíblia em contexto. Não se lê em trechos isolados, mas na forma em que o autor humano divino fez. Por isso, o estudo indutivo geralmente abrange um livro inteiro. Tem pessoas que querem viver de versículos.
Tem gente que vive de versículo, nunca lê o livro todo, mas fica lendo um monte de versículos empicotado. Ah, gente, vamos parar, né, gente? Não, você veio aqui para aprender o estudo indutivo. Você vai sair daqui, vai ler livros inteiros da Bíblia. Vai despertar o prazer em você de ler a palavra de Deus, de buscar esse conhecimento, de despertar em você o desejo. Ó que coisa. É poderoso demais isso. Então, próximo aí nosso. Ler a Bíblia sem prejuízos subjetivos. O que quer dizer? Sem um preconceito sobre as coisas. Dentro do possível, deixar de lado ideias preconcebidas para que a Bíblia possa falar por si. Às vezes a gente vai ler um texto bíblico baseado em uma teologia tal, ou naquela pregação, num pastor que você segue, ou alguma pessoa que é super famosa e fala uma coisa super diferente sobre a Bíblia, você acha aquilo demais. Não, cuidado com esse tipo de pessoas, cuidado com esse tipo de colocações. A maioria das vezes isso são problemas, são problemáticos. São interpretações dedutivas que não partem de uma verdade bíblica, mas às vezes de um pensamento pessoal que a pessoa tem e ela está usando o texto bíblico para fazer. Ela está usando o texto bíblico para defender aquela ideia que ela acredita. Então, ler a Bíblia com os olhos de Deus, os olhos em Deus. O Espírito Santo é o mestre. É necessário uma atitude reverente e humilde para que a gente possa entender a palavra. Você não pode ir achando que você sabe tudo, que você é o mestre dos mestres, que você. Não, na realidade, aqui você vai perceber o quanto de serenidade a gente precisa de ter diante da palavra de Deus e de humildade, porque ela vai nos ler, ela vai nos transformar. E esse é o maior desejo nosso em você estar aqui nesse curso, é sair dele transformado. E por último, ler e reler a Bíblia. Não tem segredo, gente. É isso. Ler e reler. Não uma leitura casual, é um estudo disciplinado que vai demandar uma série de diligências da sua parte na observação do texto bíblico. E aqui eu vou te ensinar a fazer e completar esse processo. Então, vou apresentar aqui para vocês agora a diferença que existe dos dois tipos de metodologia, da metodologia dedutiva e da metodologia indutiva, certo? Diferenças. O que é o dedutivo? A pessoa chega no texto já com a tese em mente, buscando passagem que possa provar. Então é aquela pregação toda picotada. Vai andando um monte de livro, é uma pregação picotada, cheia de remendo, uma palavra que às vezes não se abrange um texto completo. É a pregação de um versículo. A pessoa lê um versículo e começa a falar aquilo que ela deduziu na cabeça dela sobre o texto, sobre a palavra. Isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso, tá? A pessoa começa de alguma forma com as conclusões que ela já fez e observa o texto para apoiar. Então é alguém que chega com uma ideia e lê textos bíblicos para apoiar aquela ideia. E muitas vezes esses textos são lidos fora de contexto e eles são lidos de forma isolada. E quando você olha para um capítulo todo, o capítulo está falando de outra coisa, está ensinando sobre outra coisa, a verdade dele é sobre outro assunto e a pessoa está forçando o texto para conseguir. Então, isso aqui, gente, é hermenêutica pura. Esse curso é hermenêutica pura. O que é hermenêutica? Hermenêutica vem do Deus, essa palavra do Deus grego, Hermes. Ele era quem interpretava a mensagem dos deuses para os homens. Então, aqui é o curso de interpretação bíblica. Olha que interessante, né? Hermenêutica pura, isso aqui, teologia bíblica pura. Então a gente vai ver a escritura, o dedutivo vê a escritura de uma forma toda fragmentada. Nunca tem um conceito completo. Você pergunta a uma pessoa dessa, ela não sabe o texto no completo, a Bíblia num todo. Ela só fica ali catando versículos, catando os versículos da promessa e nunca olha para a palavra no todo. Não, gente. A Bíblia é totalmente inspirada, é todo o texto, é tudo. Então, pode ser usado facilmente para apoiar erros doutrinários e éticos, às vezes, umas palavras sem contexto que faz denegrir a nossa fé, que faz envergonhar o evangelho, não é verdade? Então, vamos falar do indutivo agora. Olha a diferença, gente. A pessoa chegou ao estudo bíblico para descobrir a tese, não com argumento pronto.
Ou qual é o argumento da passagem no livro? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Essa é a grande questão. O que a Bíblia diz sobre isso? Essa é a grande questão. A pessoa começa com a observação do texto e dela pode tirar já algumas conclusões. Entende? Então a pessoa chega com uma dúvida, ela chega para aprender com a palavra, não para que a palavra defenda aquilo que ela aprendeu fora dela, né? Pela visão de alguma teologia ou de algum teólogo ou de alguém, algo muito mirabolante. Não. E a gente considera a palavra em seu contexto, né? A gente vai considerar a palavra em seu contexto. Serve para que Deus corrija erros doutrinários ou étnicos em nossas vidas. O estudo indutivo vai nos revelar isso e vai nos ajudar. Então, eu vou falar aqui para você agora elementos desse processo indutivo. São basicamente três elementos. A gente vai fazer o método OIA. Grave isso aí, escreve isso aí. Método OIA. Vou falar isso aqui direto nesse curso para que você grave. Método OIA. Por que OIA, Samuel? Observação, interpretação e aplicação. Método OIA. Então, o que é a observação? É o que o texto diz. A gente vai fazer muito esse trabalho aqui, tá? Interpretação. O que é? O que significou para as primeiras pessoas, para os ouvintes primitivos, as primeiras pessoas que ouviram essa palavra. E a aplicação. O que significa hoje? O que esse texto significa para mim? Né? Aqui eu vou dar para você uma recomendação desse estudo indutivo. A gente vai fazer 4 leituras durante esse processo indutivo em cada livro. Isso vai nos ajudar a aprofundar muito mais nosso conhecimento sobre o texto, nosso conhecimento sobre a palavra, nosso conhecimento sobre o todo, beleza? Então, fica ligado, a próxima aula a gente já vai falar sobre o passo da observação e não perde, hein? Tá sendo muito bom.